Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Sema, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E aqui eu trago várias receitas gostosas de bolos, tortas, doces, tudo que é de comer e gostoso eu trago aqui pro canal. Então, se esse é o tipo de conteúdo que você gosta, eu convido você a se inscrever aqui. É de graça, não custa nada, é só você clicar no botãozinho inscrever-se que você será inscrito. E também não esquece de ativar o sininho na opção todos, assim sempre que eu postar um vídeo aqui no canal. O YouTube vai te mandar uma notificação e você não vai perder nenhuma receita. E também deixar o seu joinha, o seu gostei, o seu like, que também é de graça, não custa nada e ajuda muito aqui o canal. E a receita de hoje é um bolo prestígio que, gente, ficou simplesmente maravilhoso. Para essa receita, eu fiz uma massa de chocolate amanteigada, que ela já é muito mais saborosa, mas eu coloquei uma coisinha na massa também para deixar ainda mais gostosa. Eu também fiz uma ganache de chocolate, em vez de fazer um brigadeiro, que eu acho a ganache muito mais saborosa, e também fiz um brigadeiro de beijinho com coco fresco. Então, gente, ficou simplesmente perfeito. Lembrando que a receita completa está aqui na descrição do vídeo e também estará passando na tela. Então agora, bora cozinhar. E eu começo a receita pela ganache, porque ela demora mais para ficar pronta. E para a receita eu vou usar creme de leite, eu estou usando creme de leite de latinha porque tem mais gordura, mas o de caixinha também dá certo. Vou usar também manteiga, eu estou usando manteiga mesmo, não é margarina e é sem sal. E vou usar chocolate, aqui é chocolate nobre, não é chocolate fracionado e nem cobertura. Aqui eu tenho aquele chocolate blend, que ele é meio amargo e meio ao leite. Você pode usar somente ao leite ou somente amargo, se você preferir, mas a quantidade de creme de leite vai mudar para cada um deles. E eu vou deixar na descrição, caso você queira somente o meio amargo ou ao leite. E caso você não tenha uma balança, você pode picar o seu chocolate, colocar num copo desse de medida. Esse copo, uma xícara, é igual a 240 ml. Então, ele vai dar um peso aproximado, não vai ser o peso exato, mas já vai ajudar. E para fazer a ganache é muito simples. Eu vou juntar todos os ingredientes e levar para o micro-ondas. Se você não tiver micro-ondas, não tem problema. Você pode fazer em banho-maria, que dá certo também, só demora um pouquinho. Eu vou levar para o micro-ondas por 30 segundos. Eu vou tirar, vou dar uma misturada, mesmo que pareça que não aconteceu nada. Vou tirar, vou misturar e levar de volta mais 30 segundos. Vou colocando de 30 em 30 e toda vez eu tiro para misturar. Veja, ó, depois de 30 segundos no micro-ondas, ó, parece que não aconteceu nada, mas mesmo assim tira, dá uma misturada e leva de volta, porque o calor se concentra no meio. Eu ainda estou usando uma tigela de vidro que esquenta mais ainda e pode correr o risco de queimar o chocolate. Então eu vou levar de volta para o micro-ondas mais 30 segundos. E ó, 30 segundos depois, vou tirar, misturo de novo e coloco. Vou fazer isso até ele derreter completamente. E depois de levar ao micro-ondas mais algumas vezes, veja que já derreteu. Ainda ficou alguns pedacinhos pequenininhos de chocolate, mas eu não vou levar de volta para o micro-ondas porque a tigela já está bem quente e o calor da tigela vai derreter o chocolate. Então agora eu vou usar um mixer aqui para poder emulsionar, para deixar mais lisinha, mais sedosa. Mas se você não tiver, não tem problema, é só usar a espátula de silicone e ir mexendo bem até a ganache derreter completamente e ficar bem brilhosa. Depois de misturar com o mixer, eu vou colocar um saquinho próprio para alimento em contato. Eu vou deixar fora da geladeira por 4 horas. Se eu ver que ainda está bem molinha, eu levo para a geladeira até firmar. E eu vou usar essas duas formas para assar a massa do bolo. Eu prefiro que assim ela assa mais rápido, mas você pode usar apenas uma só, que seja mais alta. Elas têm 17 centímetros de diâmetro e 6,5 de altura. Eu untei apenas o fundo, não untei a lateral, e eu untei com manteiga. A lateral não passei nada e coloquei um papelzinho no fundo. Meu papel manteiga acabou, então eu estou usando papel de pão. Sabe saquinho de pão? Tá vendo? Ó, esse lado mais brilhante é o lado de fora do saquinho e o outro lado é o lado de dentro, que ele é mais fosco. Então eu vou colocar com a parte brilhante para baixo, que vai ficar em contato com a forma, e a parte de cima, que é a parte de dentro do saquinho, vai ficar em contato com a massa do bolo. E uma dica para você poder medir a manteiga, porque a manteiga nessa receita é em ponto de pomada, não é líquida, e para poder medir a manteiga no copo de medidas é mais difícil. Então, se você não tiver uma balança, você pode fazer isso aqui que eu fiz. Você vai pegar esse copinho, esse potinho tá cheio, embora esteja faltando um pouquinho, ele tem 200 gramas. Você vai fazer um X, tá vendo? Um X, uma cruz, tá vendo? E você vai usar apenas 3 partes. Então, a receita pede 150 gramas, o total tem 200, então você fez um X dividido em 4, vai usar apenas 3 partes da manteiga. E o mesmo serve para aquela manteiga de tablete.
Para a massa do bolo, aqui eu tenho a manteiga que está em ponto de pomada, eu deixei meia hora fora da geladeira. Vou usar açúcar refinado e também vou usar açúcar mascavo. O açúcar mascavo ele entra na massa para poder dar mais sabor, o açúcar mascavo ele é bem saboroso e também vai trazer umidade para essa massa. Se você quiser, pode usar tudo de açúcar mascavo. Se você não tem o açúcar mascavo, pode usar tudo de açúcar refinado. Eu gosto de usar meio a meio. E eu vou usar também cacau em pó, que é o cacau 100%. Se você quiser também pode usar o 50%, só que a massa vai ficar mais clara e um pouco mais doce. Vou usar também farinha branca comum, aquela sem fermento. Vou usar também leite integral em temperatura ambiente. E essa receita também eu vou usar óleo, que vai trazer mais maciez e umidade para a massa. E na massa também eu vou usar chocolate. Esse é o chocolate blend, que é o mesmo chocolate que eu usei para fazer a ganache, que vai ser a cobertura e o recheio. Vou usar também fermento em pó químico e também vou usar ovos de 50 gramas cada, dando 200 gramas e está em temperatura ambiente. E aqui eu vou misturar o chocolate com leite, vou levar para o micro-ondas para derreter. E se você quiser, pode colocar o cacau aqui já, para poder já desmanchar. Eu esqueci, coloquei depois, mas já pode colocar agora. E agora eu vou juntar a manteiga com o açúcar mascavo, o açúcar refinado e vou bater com a batedeira de mão. Se você não tiver uma batedeira de mão, você pode misturar com o fouet por uns 5 minutinhos. Eu vou bater com a batedeira por 2 minutinhos até ficar levemente fofo e um pouquinho mais clarinho. E depois de bater por 2 minutos, eu vou colocar os ovos, então eu coloco um por vez. Então, coloco um, bato um pouquinho, já coloco outro e faço isso até colocar todos os ovos. Depois que eu coloco os ovos, eu bato a massa por mais 1 minuto. E depois de misturar os ovos, eu vou colocar o chocolate que eu derreti no leite, mas antes vou colocar o cacau e vou dar uma misturada. Outra coisa, esse chocolate com leite aqui está em temperatura ambiente, tá? Eu deixei ele paradinho até esfriar. Se colocar ele quente, aqui na massa vai derreter porque tem bastante manteiga. Então, coloco o cacau e dou uma boa misturada até diluir e coloco na massa. Se você quiser, como eu falei, pode colocar o cacau antes quando for levar tudo para o micro-ondas, que é mais fácil. Depois de desmanchar bem o cacau, então eu já coloco aqui na minha massa e já vou colocar também o óleo. Vou bater por 1 minutinho e aí depois eu não vou mais usar batedeira. Vou misturar a farinha, o fermento com a ajuda de um fouet. E aqui eu já misturo o fermento com a farinha, eu dou uma misturada com a colher e vou peneirar tudo isso na massa. E aí, quando eu for peneirar na massa, eu coloco a farinha toda de uma vez, não precisa ficar peneirando, parando, mexendo. Você pode peneirar a farinha toda de uma vez e depois misturar. E aqui eu vou misturar com a ajuda de um fouet. E aqui, gente, é somente movimentos circulares, tá? Você vai fazendo isso que ele vai misturar tudinho rapidinho, sem fazer gruminhos. Então, não fica levantando o fouet, porque acaba levando farinha para o fundo da tigela. Então, é só fazer movimentos circulares que você vai ver que vai misturar tudinho e não vai ficar nenhum gruminho de farinha. E agora a massa está pronta, eu passo uma espátula em volta para ter certeza que tá tudo bem misturado. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas tem umas pelotinhas, é do açúcar mascavo, tá? Então agora eu vou passar para a forma, e eu estou com a forma aqui em cima de uma balança para poder dividir a massa por igual. Se você não tem uma balança, não tem problema, é só você fazer a olho mesmo. Então, eu vou dividir a massa nas formas e já vou levar para assar. O meu forno já está pré-aquecido. Quando eu comecei a fazer a massa, eu liguei meu forno. Eu uso forno elétrico, tá 170 graus. Eu ligo somente a resistência de baixo. E vou levar para assar, vai demorar uns 20, 25 minutos mais ou menos. E se você usar forno a gás, coloque a temperatura mínima, que normalmente são 180 graus. Se você usar apenas uma única forma que é mais alta, vai demorar um pouquinho mais, vai ficar entre 30 e 35 minutos mais ou menos. E
E agora eu vou fazer o segundo recheio, que no caso é o de beijinho. Então aqui eu tenho leite condensado de caixinha. E na embalagem tá escrito 6% de gordura, que esse é melhor porque tem um que tem escrito 4% de gordura. Vou usar creme de leite de caixinha mesmo, você pode usar o de latinha se você quiser. E coco, estou usando coco fresco. Então se você for usar coco fresco e não tiver balança, esse copinho de medida aqui vai te ajudar, você vai colocar ele cheio. Ele vai dar 1,5 xícaras. Agora, se você for usar o de saquinho, então você compra um saquinho de 100 gramas e o outro de 50 gramas. E vou usar também manteiga, estou usando manteiga sem sal. Nesse caso, pode ser com sal também, se você quiser. E aqui é opcional, eu vou usar cravo, eu adoro cravo no recheio de beijinho, mas é a gosto, então se você não gosta, é só não pôr. Então, eu vou colocar todos os ingredientes na panela. O meu fogo está desligado ainda. Então, coloco tudo, eu misturo primeiro e aí sim eu vou ligar o fogo. O recheio de beijinho é um pouco mais rápido, então vai demorar entre 5 e 7 minutos mais ou menos, depende do fogo. Mas você vai misturando até dar o ponto, eu vou mostrar pra vocês o ponto certo, tá? Então, eu vou misturar tudo aqui, chegou no ponto, eu volto e mostro pra vocês. E depois de 8 minutinhos, ó, já chegou no ponto, acho que até passou um pouquinho do ponto, mas não tem problema, depois eu consigo consertar. Então, ó, ficou assim, pode ficar um pouquinho mais molinho, tá vendo? Então, agora eu vou passar para um prato, para poder esfriar em temperatura ambiente. Então, eu vou passar para o prato com o cravo. Eu só vou tirar o cravo quando eu for colocar no bolo. E eu vou cobrir com um saquinho próprio para alimento em contato com o brigadeiro e vou deixar aqui esfriando em temperatura ambiente. E depois de 25 minutos, as massas estão assadas. E agora eu vou desenformar. Elas estão levemente mornas. Eu vou usar essa espátula para passar em volta, porque em volta, lembra que a gente não untou na lateral? Eu vou passar a espátula em volta para poder soltar. E tem que desenformar com elas mornas. E, gente, vocês estão vendo que a parte de cima está rachada e também tem uma leve barriguinha. Isso aconteceu porque eu não percebi. Eu liguei o forno, fui fazer a massa do bolo e eu não percebi que estava em uma alta temperatura e o grill estava ligado. Então aconteceu por conta da alta temperatura. Eu tinha assado o pão antes, então eu não percebi que eu tinha deixado o grill ligado. Então foi por isso que isso aconteceu. Se você assar na temperatura certa, não vai fazer barriguinha, vai ficar com a massa retinha e não vai rachar. Então viu que é facinho para desenformar, tá vendo? Tem que desenformar com ele morno para poder soltar fácil. Então agora é só puxar o papel que ele vai sair com facilidade também. E agora, com as massas completamente frias, eu vou cortar. Eu vou usar esse cortador aqui, que é próprio para fazer fatia de bolo, tá vendo? Ele tem essas ranhuras do lado para você medir a altura que você quiser do disco de bolo. Então, isso aqui é muito prático, gente. Você apoia na mesa e passa, você vai cortar, ele vai ficar retinho, vai ficar bem bonitinho. Então, primeiro eu vou tirar a barriguinha do bolo, porque eu gosto de deixar ele bem retinho. Vou tirar essa barriguinha, depois vou cortar ao meio. E caso você não tenha um cortador de bolo, não tem problema, você pode usar uma faca mesmo, aquelas facas de cortar pão bem grandona. Você marca primeiro a lateral dela e depois vai passando a faca, vai enfiando a faca até cortar, assim ele vai ficar mais retinho. E agora que tá com a massa fria, a ganache pronta e o beijinho também frio, eu vou fazer a montagem do bolo. Vou usar essa forma aqui, ela tem o mesmo diâmetro da forma que eu assei a massa do bolo, ela só é mais alta. Eu vou usar essa aqui para mais fácil, para poder montar, já que eu vou empilhar as massas com recheio, vai ficar bem alto. Então, eu vou colocar um saquinho próprio para alimento dentro para poder montar. Então, eu coloco o saquinho de um lado, vou pôr do outro, assim fica mais fácil depois na hora de desenformar. E olha o ponto do beijinho, gente. Eu já tirei o cravo, então o beijinho tinha ficado um pouquinho duro, então eu coloquei um pouquinho de creme de leite, dei uma misturada e ficou nesse ponto, ó. É esse o ponto que tem que ficar. E a ganache eu tinha deixado 2 horas em temperatura ambiente, estava bem molinha, levei para a geladeira por 2 horas, tirei da geladeira e deixei mais 2 horas em temperatura ambiente e ficou bem cremosa. Então, agora para a montagem do bolo, caso você não tenha uma balança, você faz isso, ó, você passa a colher no meio para poder dividir, para poder usar metade no recheio, outra metade para outra parte do recheio. Para a ganache, eu vou fazer a mesma coisa. Vou passar a faca no meio para dividir, porque metade dessa quantidade eu vou usar para fazer a cobertura do bolo e a outra metade vai ser o recheio. Então, essa metade aqui, uma metade, é somente para cobertura e a outra metade eu vou partir ao meio novamente, porque eu vou fazer 2 camadas de recheio. Então, tá vendo, ó? Uma parte eu dividi em 2, onde vai ser o recheio, e a outra parte somente a cobertura. Isso é para caso você não tenha uma balança. E eu fiz essa calda aqui, é uma calda feita de água e leite condensado, somente isso, que é para poder molhar o bolo.
Então agora eu já vou começar a montagem do bolo. Então tá vendo? Essa parte é o fundo da massa do bolo. É a parte que fica em contato com a forma. Então eu já coloco ela aqui dentro da minha forma e já vou ajeitando o saquinho e já vou molhar. Então você vai regar com aquela calda de água e leite condensado o tanto que você achar que tá bom. E eu gosto sempre de colocar primeiro essa parte mais retinha, que é o fundo do bolo, porque quando eu desenformar ela vai ser aquela parte de cima, o topinho do bolo que vai ficar mais retinho. E depois de molhar bem, a massa pode molhar bem para deixar ela bem úmida. Vou colocar a primeira parte de recheio, que no caso aqui é a ganache, que isso aqui dá mais ou menos 350 gramas, tá? E, gente, vocês viram que foram duas massas de bolo que eu cortei ao meio, então são 4 discos. Então são 3 camadas de recheio. A primeira é de ganache, a segunda eu vou juntar a ganache com o beijinho e a última vai ser só beijinho. E depois de colocar o recheio, você vai espalhar com uma colher e veja como é muito fácil, gente, de espalhar esse recheio. Ele fica bem cremosinho. Então espalha, deixa bem retinho, porque aí por cima eu vou colocar outra camada de bolo. E depois de deixar o recheio bem retinho, vou colocar mais uma camada de bolo. Vou puxar um saquinho, que é para o saquinho não ficar emborcadinho. Ó, uma dica, viu, gente? Puxa bem o saquinho, que é para ele não ficar amassadinho por dentro, porque depois você põe o recheio, ele gruda dentro do recheio. Aí quando você vai tirar, sai o recheio todinho. Então agora ajeita o saquinho, molha de novo e agora eu vou colocar mais uma camada de recheio. E essa camada do meio são os dois recheios juntos. Então, a primeira camada foi a ganache, que é escura. Então, aqui agora eu vou colocar o de beijinho, que é para poder intercalar as cores. Em cima do beijinho, vou colocar a ganache de novo, que é escurinho. E a última camada é somente o beijinho. Depois de espalhar a ganache, agora eu vou colocar a penúltima camada de bolo. Vou ajeitar o saquinho, molhar de novo. E vocês estão vendo, gente, ó, eu só ajeito a massa. Eu não aperto a massa, tá? Não vai apertar a massa, senão ela vai ficar meio, parece que vai ficar embatumada. Então, você só ajeita para poder deixar ela retinha. Depois de espalhar bem o recheio, agora eu vou colocar a última camada de massa, vou ajeitar o saquinho e vou molhar com a calda. Vocês estão vendo que essa massa, esse fundo tá bem retinho? Este também é o fundo da massa, então é aquela parte mais retinha. Então, agora eu vou molhar bem, vou fechar com esse saquinho, vou colocar mais um saquinho, vou embalar bem para poder levar para a geladeira por no mínimo 4 horas. Então deixa bem embaladinho, que é para não pegar gosto das coisas que tem na geladeira. E agora eu vou finalizar o bolo. Eu vou usar esse pratinho para bolo, ele é de MDF, é chamado de cake board. E vou colocar aqui em cima de um prato, e o prato está em cima de uma bailarina. Se você não tem a bailarina, não tem problema. Dá para fazer o bolo do mesmo jeito, só que dá um pouco mais de trabalho. Coloquei um pouco da ganache em cima do prato, né, do cake board, para poder colar a massa. Agora eu vou virar o bolo em cima do prato. E agora eu vou girando o prato para poder centralizar o bolo em cima do disco para bolo. Então agora é só tirar a forma com cuidado. E agora é só cobrir o bolo com o restante da ganache, aquela ganache que sobrou. Então agora eu gosto de colocar tudo em cima e vou espalhando com uma espátula. Se você não tiver uma espátula, você pode usar aquelas facas para pão que também ajuda, ou uma colher de silicone. Então você vai espalhando e vai alisando o bolo, depois vai levando para a lateral. Você vê que eu coloco bastante em cima e vou alisando, ele vai correr para a lateral. Então fica mais fácil. E depois você só vai espalhando e vai alisando o bolo.
E para alisar o bolo, para deixar ele retinho, lisinho, é paciência e prática. Tem que praticar, tem que ir fazendo, que aos pouquinhos vai conseguindo deixar o bolo bem lisinho. Como eu vou cobrir com granulado, então não precisa ficar extremamente lisinho. Então não tem problema se ficar algumas falhas. Então aqui, ó, eu vou passando na lateral, vou tirando de cima, vou passando na lateral. Então vai ter paciência, você vai olhando e você vai ver se o bolo tá ficando retinho. E depois de espalhar a ganache por todo o bolo, eu vou usar essa espátula maior, que ela vai ajudar a deixar o bolo mais retinho e tirar o excesso de ganache. Então você vai girando, ó, por isso que a bailarina é mais fácil. Você vai girando, aí você vai vendo que vai subindo a ganache, ó, e eu vou passando a outra espátula por cima para tirar o excesso. E você vai fazendo isso até o bolo ficar lisinho do jeito que você quer. E agora eu vou cobrir o bolo com granulado. Eu estou usando esse granulado ao leite, é de chocolate mesmo. E agora eu coloco por cima e vou colocando nas laterais. É a gosto, se você quiser também pode colocar coco ralado. Aquele coco queimado também combina muito, fica muito bom. Então agora é só espalhar. Por isso que eu coloquei o pratinho embaixo, ó, para poder fazer isso. Então com cuidado você vai colocando, ele vai grudando, vai tirando o excesso até conseguir cobrir todo o bolo. E se você gostou da receita, já deixa o seu joinha para ajudar o canal, se inscreve e não esquece de ativar o sininho para sempre receber receitas como essa. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.